in here with me? Do you bleed? I will find you. And I will kill you. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, eu nunca perdi a fé no metal, Marcelo Pereira. Olá, cara amigo ouvintes. Hoje vamos exorcizar nossos lindos atores que outrora nos fizeram ir ao cinema. Hoje, eu já não sei. Aqui com a gente também, ela nunca perdeu a fé no cinema nacional, Patrícia Costa. Olá, olá, caros amigos roedores do Rádio Cinema. E não vou perder a fé. Esse recado pra alguém que está me ouvindo, que sabe que é pra ele. Eu jamais perderei a fé no cinema nacional. Vamos até o fim juntos. Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube e no seu Twitter, @ratos_cast. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar uma mensagem pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. Se você quiser colaborar com o nosso site, sem problema nenhum, você pode doar para o nosso site através do PayPal. Entra no nosso site, clica em qualquer post e você clica ali e doa o que seu coração mandar. Nós vamos aceitar qualquer valor, até centavos, se for o caso. Se você não tiver o PayPal, não tem problema também. Você manda um e-mail pra gente e a gente te explica como você pode fazer essa doação. Nosso tema de hoje, eles nos carregavam para os cinemas, mas hoje em dia, só a menção de seus nomes já nos causa ânsia de vômito. Que exagero, Nossa, gente. Hein? Forte, hein? Que exagero, mas... Não dá pra pegar leve, ânsia né? de vômito. Sejam bem-vindos, caros ouvintes, ao cast Atores que Perdemos a Fé. Depois do sucesso, né, Maguinho, do cast Diretores que Perdemos a Fé, do ano passado, Verdade, participou. verdade. Maguinho não entendeu, mas participou. Eu lembro disso. Pois é. O Maguinho foi demitido. Não foi nesse dia que o Maguinho foi demitido? Foi. Fui demitido e fui readmitido semanas depois. Porque ele defendia, quer dizer, ele detonava a pessoa, depois ele falou assim, mas eu não perdi a fé, não. Eu falei, Maguinho, mas por que tu botou ele na lista, então? Mas enfim, acho que agora ele entendeu, a gente trouxe ele de volta pra isso. Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou explicar pra vocês, ouvintes, que já sabem, e pro Maguinho novamente. Basicamente, nós vamos abordar atores, seja ele homem ou mulher, alguns deles oscarizados, que nós acreditamos que perderam o rumo de suas carreiras nos últimos anos. Em algum momento tiveram um bom momento, né? Fizeram filmes que agradaram, foram bem recebidos pela crítica, enfim, chegaram a ser bem badalados, mas em algum momento da carreira eles tiveram uma sequência de fracassos, enfim. E a gente vai explicar por que a gente perdeu a fé. Patrícia é nossa estreante nesse tipo de debate, né, Paty? Diga lá, vamos lá. Tá nervosa, não? Tô Tá ansiosa, na verdade. É difícil jogar o pessoal na fogueira assim, né? Eu queria te perguntar o seguinte, olhando a nossa lista aqui que a gente repassou e tal, a lista é boa? Você acha que são bons nomes? Na verdade, eu acho triste essa lista. Não sei se são bons nomes. Eu acho que a gente selecionou, assim, a nata do que tá acontecendo de pior na vida dessas pessoas. Porque realmente, assim, é uma galera que tá indo ladeira abaixo e eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Maguinho, boa lista? Eu achei que a lista tá bem coerente. Foi o que a Paty falou, assim, é triste, né? É uma lista triste, porém, eu acho que é uma forma bem humorada nossa, né, de passar pro mundo que certos atores já não tem mais aquela força de antigamente, por N motivos, por escolhas, vidas pessoais e tal. A gente vai debater aqui, mas eu acho que é a escolha. Espero que vocês gostem também. Olhando por alto a lista, né? São nomes que, embora eu tenha escolhido alguns atores, o Maguinho escolheu outros atores, você escolheu outros atores. Quais são os principais problemas desses atores? O Maguinho falou vida pessoal, carreira, enfim. Quais são os principais problemas dessa nata? É difícil dizer, né, Marcelo? Eu acho assim que tem tipos diferentes de problemas em pessoas diferentes. Tem gente que eu acho que tem escolhido muito mal os filmes há muito tempo pra cá, ou que insistiu num certo tipo de filme e ficou nessa e não evoluiu. E tem gente que eu acho que realmente, como o Maguinho falou, a vida pessoal acabou impactando muito, né? Eu não sei dizer, eu acho que não é uma coisa só. Eu acho que é um conjunto de coisas que estão fazendo com que essas carreiras estejam indo ladeira abaixo. Eu vou te falar uma coisa. Prestando bastante atenção, eu acho que a palavra principal hoje soberba. Soberba? Pelo menos nos que eu escolhi. Alguns deles nunca foram bons atores, né? Mas eles foram lista A, top da lista, assim. Para muitos tipos de papéis eles eram escolhidos. E eu acho que em algum determinado momento, que é isso que a gente vai tratar aqui nesse cast, eles não só escolheram mal e resolveram seguir naquele tipo de papel, mas também não tentaram se reciclar ou simplesmente
acharam que fazendo o simples, o básico, eles conseguiriam continuar uma carreira ótima. Estavam com a vida ganha, né? Pois é, isso pra mim é soberba. Eu não preciso vir aqui trabalhar muito. Se eu fizer o básico, se eu fizer o simples, as pessoas vão continuar indo ver meus filmes. E eu, pelo menos nas minhas escolhas, é isso que eu noto. Maguinho, pra você, o que seria o principal problema desses atores? Eu concordo com a Paty que é o seguinte, não é só uma coisa, né? E eu acho que o sucesso une de várias formas, entendeu? Tanto o cinema como as pessoas evoluem, né? Tem atores aqui que eu escolhi que nos anos 90 foram um sucesso, mas que, porra, você tá no século XXI, 2015, 18, 17, assim, muitos anos passaram e eles não se reciclaram. O público não é o mesmo, entendeu? E fora momentos pessoais também, carreira, bebidas, mulheres e divórcios, e, enfim, é o que eu falo, a fama, ela te dá muita coisa boa, mas também ela tem um outro lado que se você não souber lidar com ela tem um preço muito alto a se pagar, entendeu? Então eu acho que cada um tem um pouquinho disso. Ou é vidas pessoais, ou são escolhas de filmes, ou não se reciclaram, vai ter um pouquinho de tudo. Marcelo, você falou uma coisa que eu não tinha pensado muito bem, mas tem algumas dessas pessoas que eu acho que, na verdade, nunca foram bons atores de verdade, mas deram uma sorte de repente, pegar um bom papel, alguns bons papéis e acabaram ficando marcados por isso. Sim. E com o passar do tempo foi ficando evidente de que aquelas pessoas são muito mais fracas do que pareciam ser. Sim. Bom, Paty, se você me permite, eu vou começar com você, tá? Vamos lá. Queria só explicar para os nossos ouvintes como é que vai funcionar essa dinâmica. A Paty vai falar o nome de um ator que ela perdeu a fé e ela vai explicar por quê que ela perdeu a fé e em que momento da carreira dessa pessoa ela perdeu a fé. Assim que ela terminar, eu e Maguinho, nós vamos votar se a gente também perdeu a fé ou se não, se a gente ainda acha que é capaz e se a gente concorda também no momento que aquela carreira degringolou. Tá certo? Então, Paty, eu vou começar com você, eu vou falar o nome e você fique à vontade para cozinhar. Então, o primeiro nome da nossa lista, eu tentei seguir uma ordem alfabética, mas para que todos falassem numa ordem certa, a gente não vai seguir exatamente, eu vou tentar o máximo possível. O primeiro nome é Adam Sandler. O Adam Sandler não podia ficar de fora dessa lista, né, cara? Ele não tinha como ele ficar de fora dessa lista. Eu acho que ele tava na lista de todo mundo do Ratscast, talvez. Não, e inclusive ele já foi citado como ator que perdemos a fé em casts aleatórios em que a gente estava falando sobre filmes ruins dele. Inclusive já o Renato até, eu acho que do último filme que falou dele, falou, não melhorou, mas não... Cara, na verdade, assim, pra mim... Eu rio de tudo. Marcelo antigamente costumava dizer que eu era a alegria do palhaço, porque eu ria de qualquer coisa. Mas eu, na verdade, eu sou muito chata com comédia. Não é qualquer coisa de comédia que me faz rir pelo fato de que aquilo ali é um esforço pra fazer você rir, né? Então, o Adam Sandler sempre foi um ator que nunca me cativou muito. Mas ele tem alguns bons filmes. Então, eu acho que quando você falou aquilo sobre atores que nunca foram tão bons e, de repente, aquilo foi ficando evidente com o tempo, eu acho que, pra mim, ele se enquadra muito bem nisso. Ele fez alguns papéis nos quais era aquele biotipo no qual ele se encaixa, e aí ele funcionou bem, e depois disso, tudo foi isso. Não teve nada que tenha sido além disso. Eu quase, assim, recentemente assisti o filme que foi até por indicação do Renato, os The Mayorites, e eu achei que era uma tentativa de fazer uma coisa que ia para um outro lado que me agradou um pouco, mas não é o suficiente para que ele saia para mim desse limbo de coisas ruins. Na verdade, assim, eu não sei dizer em que momento específico eu perdi a fé, mas Pixels, isso pra mim eu acho que foi assim, a pá de cal. Quando você achava que de repente podia melhorar, teve isso. Todos os dois, aquele Grown-Ups, que em português eu não sei como é que é o nome. Gente Grande. Gente Grande, que são os filmes mais recentes dele, né? São muito ruins, assim, em níveis, pra mim, extraordinários. Uhum. Então, a melhor coisa que ele fez nos últimos tempos, na minha opinião, foi Hotel Transilvânia, que ele só dubla a voz do vampiro. Então, assim, é difícil ter fé de que vai melhorar, de que a carreira dele vá pra algum lugar. E eu não sei se por soberba, mas eu acho que porque realmente ele não é isso tudo. Uhum. E olha, Paty, eu sei exatamente o momento onde a carreira do Adam Sandler acabou pra mim. O Adam Sandler, nos anos 2000, foi o ápice dele, né? Ele fez Embriagado de Amor, é o filme do Paul Thomas Anderson, que eu acho muito bom. Eu acho que talvez, tirando o Boogie Nights, o filme do Paul Thomas Anderson que eu mais vi, porque eu gosto, e ele é um filme curtinho, e eu acho muito bom. E eu acho que ele tá muito bem. Ele atingiu o ápice, porque ele fez Tratamento de Choque, ele fez Como Se Fosse a Primeira Vez, que é um filme muito bom. Ele Spanglês também, ele que é fez muito Spanglês, bom. que, cara, também é um filme que eu adoro.
adoro. Que pra mim é o último bom filme dele, honestamente. Então, eu gosto do Golpe Baixo que ele fez no ano seguinte. É uma pegada mais pro lado que ele já faz hoje, mas é uma comédia legal, não é tão ruim. É um filme com o Chris Rock, inclusive. É engraçado. É um que eles estão na cadeia, eles têm que jogar futebol americano com os guardas e tal. Eu acho legal. Ah, eu sei, The Longest Yard, né? Cara, isso. Mas aí, ele entrou numa fase dramática. O Click é uma comédia, mas também é um filme bastante dramático. Ele muda o gênero de uma certa forma. Aí ele fez O Reine Sobre Mim, que foi em 2007, que aí é um filme completamente dramático, que eu já acho uma bosta. Aí ele voltou pra comédia. E aí as comédias que ele fez dali pra frente são todas péssimas. Eu os declaro Marido de Larry, Zohan, Um Faz de Conta Que Acontece, Gente Grande, enfim, só merda. Então dali, Golpe Baixo, pra mim, em diante, quer dizer, o Clique eu já não é um filme que eu amo. Eu até que entendo que tem um público. Dos 2000, né? Meados 2006, dos anos 2006. Tem o seu público, mas pra mim já não faz. Se eu ia no cinema até pra ver os filmes do Adam Sandler, eu realmente ia. E eu sou um cara que fui ver o Waterboy no cinema, hein? O Garoto da Água foi ver no cinema. Pra você ver como eu era fã de cinema. Parei no Tá Rindo de Quê? Que é um filme que a gente já debateu, né? Nos filmes que a gente gosta, mas ninguém gosta. O Renato colocou esse filme. Eu parei nesse filme porque eu realmente falei, pra mim já deu. E eu não me arrependi de nada, porque tudo que ele fez depois, eu, sinceramente, não procurei. Eu acho que eu vi Pixels. E eu vi os Merowitz também. Não, você viu, porque eu lembro de quando você viu Pixels, eu lembro de você falando desse filme. Os Merowitz eu vi e eu continuo achando. Ele, apesar de ele estar bem no filme, não me levanta a fé que eu poderia ter nele. Mas você acha que ele perdeu o caminho? Ou você acha que ele tinha potencial e desperdiçou? Eu acho que ele tinha um gênero que ele dominava bem. E agora ele não domina. Eu acho que ele escrevia bem, ele tinha sacadas legais. E agora não. Maguinho, você, Adam Sandler. Cara, eu vou te falar que eu falo sem ressentimento nenhum e sem pudor nenhum, até porque eu nunca gostei dele, né? Então, sim, eu não tinha fé porque eu não gosto dele, acho que nunca teve graça. O último filme que eu vi no cinema, não, foi o Pixels, eu vi o Pixels, que é uma bosta, só fui ver só pela referência dos games, né? Uhum. Mas o que eu vi no cinema eu saí com ódio mortal. E dali eu falei, cara, esse cara não existe. Foi o Garoto da Água. Que, cara, é deprimente. É deprimente. Eu tentei ver também o Ridiculous Six no Netflix. Cara, eu não demorei 20 minutos. Eu não consegui ver. Então, é um cara que eu acho extremamente sem graça. Entendeu? Eu não consigo ver graça no Adam Sandler. Então, eu acho que a Paty falou com muita propriedade. É um cara que eu já não tinha fé. É isso aí. Menos ainda. Ó, concura então. Menos Adam ainda. Sandler, parte bela escolha. O Adam Sandler ele teve um sucesso muito repentino e aí ele entrou em declínio em 2 anos, assim. É o oposto do cara que eu vou falar agora, que é a minha escolha. É um cara que eu já falei antes, quem escuta bastante a gente sabe que eu vivo falando desse cara há alguns anos. Bruce Willis. Bruce Willis, por que ele não teve uma carreira assim? Ele foi ator de televisão, ele fez A Gata e o Rato. A Gata e o Rato, eu adorava. A Gata e o Rato, uma série dos anos 80 aqui, né? Uma série que começou em 85, fez muito sucesso, ele ficou 4 anos fazendo essa série, só que aí ele foi fazer o Duro de Matar e ele estourou naquele filme, que ele foi o maior sucesso daquele ano, que é um filmaço até hoje. Cara, e ali foi a constatação de que, assim, como um grande ator, um bom ator, né? Eu não vou dizer que ele foi um excelente ator, um dos maiores atores que eu já vi, mas virou aquela mola maluca que a gente joga na escada e ela vai... Porque é isso que o Bruce Willis é. Ele é um objeto bizarro, sem sentimentos, que a gente não sabe pra que serve. Ele é pra mim aquilo, a mola maluca. Agora, se você for analisar a carreira do Bruce Willis, quer dizer, desde os anos 80, passando dos 90, né? 40 anos de carreira, pô, ele sempre teve altos e baixos. Ele, assim, ele estourou com o Duro de Matar, e aí tudo que ele fazia era sucesso. Tem sempre um momento na carreira dele que a gente fala assim, puta, peraí, aqui aconteceu alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que ele fazia um sucesso com o último Boy Scout e tal, e aí vinha com Zona de Perigo. Isso, né, no começo dos anos 90. Aí ele fez Pulp Fiction. Porra, estourou, Pulp Fiction e tal. Aí ele fazia A Cor da Noite. Nossa! Que é um filme bizarro, que ninguém... Bizarro. Envolve uma coisa de um transexual, ele é um psicólogo e tal. É muito estranho. O filme. Tem um problema com a cor vermelha, não tem? Isso. Ele é daltônico. Ele é daltônico. Isso. Sabe, aí você olha o filme e você fala assim, cara, o que aconteceu aqui? Aí ele faz Duro de Matar 3, que eu acho muito bom. Muito legal. Primeiro, é muito bom. Aí ele faz Grande Hotel com Tarantino, ele faz Os 12 Macacos, porra. É legal. Fala, ó o cara aí. O Quinto Elemento também, é logo depois. Aí ele faz o Quinto Elemento, aí ele faz o Chacal, que é ruim. Armagedon, que tudo bem, a gente entende Armagedon, né? Armagedon não é um problema na carreira dele. Não é. Aí o cara volta com Sexto Sentido. É muito irregular, né? Uma carreira muito irregular. Então, é difícil você falar assim, pô, foi aqui que a coisa degringolou. E isso porque eu não falei de outras coisas, assim, péssimas que ele tem. O Falcão Está Solta, que é um filme estranhíssimo também, que é um filme que ele praticamente demitiu o diretor e fez o filme do jeito dele.
O Tiras em Apuros, que é o filme que ele fez com o Kevin Smith, que é assim, ali pra mim... Mas aí, por exemplo, eu gostei do Red. Ele fez no mesmo ano, né? Os Mercenários, é legal. Só que sempre é no alto e baixo. Looper. Como é que a gente pode falar mal de Looper? Entendeu? Mas no mesmo ano que ele fez o Looper, ele fez Fogo Contra Fogo, que é um filme completamente esquecível. Não é aquele do Michael Mann, é um filme com Josh Duhamel. Antes disso, Marcelo, teve o Moonrise Kingdom, que é muito legal. Eu também. acho que assim, do Red em diante, nada que ele tenha feito é interessante pra mim. Apesar de eu ter visto o G.I. Joe 2, né? O Retaliação. Nossa. É com ele. Ali já era um Bruce Willis, quer dizer, ele já vinha antes disso, mas já era um Bruce Willis completamente apático, completamente fora de si. Eu falei muito dele no Desejo de Matar. O Bruce Willis é um cara que ele vai ter projeto pro resto da vida dele, porque ele tem um nome muito forte ainda. Só que um ator que existia ali dentro, eu não sei o que aconteceu. E realmente assim, tem filmes que ele parece que tem vontade de fazer e tem filmes que ele só quer pagar a conta. Como a gente não sabe diferenciar o que é um do outro, é um cara que eu apaguei da minha lista e perdi completamente a fé nele. Vou passar pra você, Paty, primeiro pra você falar um pouco dele, se você concorda ou não concorda. Marcelo, assim, ele tava na minha lista também, né? Não tem 10 anos que ele tá nesse caminho que você falou, que você citou aí como sendo inexpressivo, mas na verdade a sensação que eu tenho de antes, apesar disso, apesar de ter apenas menos de 10 anos que ele tá fazendo filmes que não são tão bons, eu acho que mesmo nos filmes que ele fez, que a gente considera bons filmes, ele tá fazendo o mesmo papel. Na verdade, o meu problema com ele é muito mais o fato de eu não conseguir ver diferença nele de um filme pro outro. Se consolidou, como a gente falou, naquele papel ali, e acha que, por soberba talvez, aquilo ali tá muito bom, obrigada, e ele fica fazendo só isso. É muito cansativo ver o Bruce Willis pra mim. Eu fui ver o Desejo de Matar, que você tinha falado, que tinha umas coisas legais e tal, e na verdade pra mim foi mais do mesmo. Eu acho que a carreira dele acabou, talvez ou acabou assim, né, no sentido de que do que a gente tá falando, porque ele com certeza vai continuar fazendo mais filmes, é porque acabou que eu não consigo ver ele apresentando nada que é diferente disso que ele tá fazendo agora, que ele vem fazendo há 20 anos. Bem, Maguinho? Bom, então, eu tô aqui pensando que é o seguinte, eu acho que perder a fé pra mim no Bruce Willis, eu acho que é muito forte. Antes, né, nos anos 80, 90, ele foi com a trinca Stallone, Arnoldão, e ele era só falar o nome dele que a gente ia pro cinema correndo. E eu acho que dos três, cara, ele é o que continua um pouco mais ativo ainda, entendeu? É claro, assim, nunca foi um bom ator dramático, nunca foi, entendeu? Sempre foi um cara muito corporal, assim, né, sempre em filmes de ação e tal. Concordando com o que a Paty falou, ele tem um gênero que ele sempre fez, que você não vai esperar do Bruce Willis filmes com roteiros elaborados, com diálogos muito elaborados, que exigem uma atuação muito grande. Não. E é claro, são mais de 40 anos de carreira, cara. O tempo passa pra todo mundo, entendeu? Então, assim, eu vou te ser bem sincero, eu não perdi a fé no próprio Bruce Willis. O que eu acho que assim, dependendo do projeto, eu vou, né? Dependendo do projeto, também não vou. Isso vai muito dele também. Eu acho que é muito tempo já, né? São muitos filmes feitos e eu acho que ele já tá naquele viés, né? Viés descendente. Tanto faz, cara. Eu não perdi a fé porque, nossa, só faz filme merda, não. Eu acho que é um cara com um gênero muito mais objetivo, né? Que é onde ele sempre reinou, nos 80, 90, e que hoje, cara, ele tá ali. Faz um ali, faz um outro ali, faz um dividir, faz um cinema. Não se exige muito de atuação. Então, acho que ele tá numa zona de conforto que eu acho que pra ele tá muito bom. Muito bem. Maguinho, então, emenda pra gente, por favor. Não foi ao concurso. Não foi. 2-1. Mas olha só, Maguinho, eu queria que você emendasse aí num cara que eu já te falo logo de cara, que há muito tempo eu já te falo isso. Jim Carrey. Já concordo com você. Jim Carrey. Meu Deus. Então, cara, eu coloquei esse ator, que a gente pode dizer que dos três que eu escolhi, foi a escolha mais difícil, sabe? Pra mim, assim. Também a escolha mais doida e a mais sentida, né? Porque ele fez muito parte da minha adolescência, muito mesmo. E eu acho que tudo vem acontecendo com o Jim Carrey, eu acho que é muito fruto da cabeça doida e egocêntrica dele. Teve, novamente, nos anos 80, como o Bruce Willis, teve um auge absurdo. Eu acho que ele hoje flutua, como eu falei, na loucura pseudo-intelectual dele. Se você olhar hoje como tá o Jim Carrey, você tem medo. Entendeu? Você fala, cara, esse maluco enlouqueceu. E os problemas pessoais também. Eu acho que isso tudo fez com que o Jim Carrey desse uma derrocada. Ele mesmo deu uma abandonada na própria carreira. É difícil entender o que se passa na cabeça dele. E hoje em dia é difícil você olhar pra ele e não falar, cara, em que você se transformou? Talvez aquele filme que ele fez, número
número 23. Nossa. Né, eu acho que dali o negócio já não estava muito bom para ele, mas ele tem um histórico de cinematografia maravilhosa, entendeu? Onde a gente riu demais com ele, se emocionou demais com ele, com a vida de Andy, com o show de Truman, com o Cine Majestic. Foi cogitado, falaram, nossa, o Jerry Lewis da nossa geração e tal. E aí você vê tudo isso que a gente tá falando, tudo isso que ele carrega, né? No que se transformou muito mais nos bastidores, acho que é muito triste, entendeu? Mas eu acho que o número 23 ele já começa a meio que largar o foda-se, né? E as coisas começarem a não ir muito bem pra ele. Paty, o que você acha, Jim Carrey? Cara, quem me conhece sabe que eu odeio o Jim Carrey. Odeio o Jim Carrey. Mas um comediante, acho que é por isso? É por isso? É pelo esse fato? Não, na verdade, não sei. Porque, na verdade, por exemplo, o Maguinho falou uma coisa certa. Cara, o Máscara, por exemplo, é um filme que marcou a vida da gente, né? É um filme que cresceu junto com a gente. Então, na verdade, foi o grande filme onde a gente conheceu o Jim Carrey, pelo menos eu. O Mentiroso também é maravilhoso. Então, tem esses dois filmes que caminham pro mesmo estilo de comédia, que é uma comédia física, que é uma coisa que ele fez muito. E é aí que entra o problema pra mim. Os filmes dele que são assim, eu acho que chegou um momento em que se saturou isso, esse tipo de comédia que ele fazia, em que ficou tudo igual. Então, depois disso, eu acho que os filmes que mais me agradaram dele foram os filmes que ele foi pra um lado mais dramático, né? O Brilho Eterno é um filme que eu gosto muito, muito, muito. O Cine Majestic, apesar de ter momentos de comédia também, é um filme que tem uma carga dramática maior. Mas aí, por exemplo, o Golpista do Ano, que é depois ainda, Maguinho, do número 23, e o Orton também, que ele dubla o elefante. Sim, o Golpista do Ano é péssimo, é verdade. Então, eu não gosto dele, mas são filmes que eu adoro. Então eu acho que, assim, pra mim, depois do Golpista do Ano, eu não consigo achar nada que ele tenha feito por uma questão de problemas pessoais. Eu acho que o ego subiu a cabeça dele, ele deu uma pirada, e ele se perdeu como pessoa, assim. Então eu acho que isso impactou muito no trabalho dele. Como você falou daquele documentário do Jim e Andy, em que você vê ali que alguma coisa tá fora do lugar, né? Alguma coisa aconteceu naquela cabeça dele, é verdade. Desandou. Cara, Debi Lloyd 2, pelo amor de Deus. Debi Lloyd 2. Olha, pra mim foi mais ou menos como o Maguinho falou, número 23, mas número 23 foi onde eu realmente cruzei ele da minha lista, mas, por exemplo, o Sim Senhor é um filme que eu vi, mas não vi no cinema. Eu vou tirando os atores aos poucos, né? Primeiro eu tiro assim, esse eu não vou ver no cinema, esse cara eu não vejo mais no cinema. Então, Desventuras em Série eu não vi no cinema. As Loucuras de Dick and Jane, que é do mesmo ano, é 2 anos antes. Esse eu vi no cinema. Esse eu vi também no cinema. Eu vi no cinema, mas ali eu já falava assim, pô, eu entendi o que ele tava querendo fazer. Ele tava querendo fazer as comédias de Jim Carrey. Só que ele não foi. Ele não consegue, né? Não dá mais pra ele. O Sim Senhor é isso pra mim. O Sim Senhor também é isso. É tipo, eu entendo que você tá querendo chegar, mas não dá mais, não dá mais. E aí, não tá dando mais, é verdade. Eu acho que na cabeça dele, ele pensou assim, eu não tô conseguindo fazer sucesso com o que eu fazia antes. Eu preciso realmente me transformar. Tudo que ele fez depois do Golpista do Ano, tudo bem, ele trabalhou com o Zemeckis nos Fantasmas do Scrooge, mas é um filme que ele já tava fazendo no mesmo ano do Golpista do Ano. Acho que ele resolveu se reinventar de uma certa forma. E eu só fui lembrar dele do mágico Burt Wonderstone, que é um filme de 2013 que ele faz com o Steve Carell novamente. 2013. E esse filme, sim, com o Steve Carell, ele faz um coadjuvante. E esse filme ele foi um fracasso tão grande que ele já foi lançado direto on DVD lá no Foi direto on DVD, é verdade. É verdade. Pois é. E ali foi, acho que a tentativa dele de falar assim, cara, eu preciso pagar minhas contas. Alguma coisa tem que fazer, porque ele entrou realmente num problema pessoal muito grande. Agora, eu falei bastante sobre Jim and Andy, que pra mim, tudo um fingimento, é tudo uma armação. Não me venha querer vender que ele achava que era o Andy, que ele emergiu no papel. Não. É isso que o filme quer te vender durante 2 horas e eu não sou otário, eu tô vendo ali que não é a coisa. E o próprio filme questiona muita coisa. Eu sempre digo isso. Se você vê esse filme, repara na última cena do filme. A última cena do filme, pra mim, é o ponto final de que ele tava fingindo o tempo todo. Enfim, é um cara que eu abandonei e acho até que, por mim, poderia parar. Porque depois desse Dark Crimes que ele fez aí, esse último filme que ele fez esse ano, as críticas foram pavorosas. Enfim, eu nem quis ver porque eu achei o trailer chato. O trailer tem 3 minutos, eu vi um. É verdade, então deu pra ele. Mas ele vem aí com uma série nova, acho que é do Gondry, não é? Eu acho que é do Michel Gondry, deixa eu ver. É da HBO, né? É uma série, não, é da Showtime, chama Kidding. Mas enfim, não tô interessado, sinceramente. A cara dele na série já me assusta.
Paty, sua próxima vítima Esse cast a gente é meio... Nós somos os carrascos, né, cara? é a única mulher da nossa lista, então eu acho que eu tô bastante curioso pro que você vai falar dela. Halle Berry, vencedora do Oscar. Cara, Halle Berry pra mim é aquele ator de um sucesso só. Qual foi? Eu acho que ela... A Última Ceia, que é inclusive o filme do Oscar, né? Sim. Ela fez um papel que chamou muita atenção, ganhou o Oscar e só. Eu não consigo pensar em nada que ela tenha feito depois disso que tenha de fato sido, caraca, que muito legal esse filme. Nossa, que atuação ótima. Na verdade, por exemplo, aí ela, agora recentemente, né, a gente falou até disso. Ela vai fazer o John Wick 3. Eu tenho medo do que vai acontecer, porque alguém pode transformar o John Wick. E alguém ainda brincou com isso, que tem a lenda da Halle Berry, que ela não só é ruim por ela, como ela estraga os filmes dos quais ela faz parte. É complicado, mas pra mim, na verdade, o caso dela é esse. Eu realmente não consigo pensar em nenhuma outra coisa que ela tenha feito que de fato justificasse ou justifique o lugar onde ela se encontra hoje, assim. E talvez não se encontre mais, eu acho que até ela foi perdendo um pouco espaço, né? E ela fez recente, ela teve A Última Ceia. Depois desse filme, ela fez A Mulher Gato. Gente, só isso já bastava pra ela não ter feito mais nada depois. E eu acho que o único filme que eu gosto de fato dela depois disso é A Estranha Perfeita, não. É o Frank e Alice, que é um filme que eu acho interessante, mas talvez muito mais a premissa do filme do que talvez a atuação dela. É um filme que de fato eu gosto. Mas fora isso, ela fez 2 filmes super parecidos que vocês comentaram nos casts, que é O Sequestro, que é terrível, e Uma Chamada de Emergência, e só. O que justifica? Me diz. Kingsman, não vamos falar sobre Kingsman. Não, Paty. Poxa, ela é Halle Berry porque ela, cara, é foda. Ela fez isso que foi foda. Por favor, me corrijam aí se eu estiver muito equivocado. Ô, Maguinho, posso começar? Claro. Eu discordo de você, Paty. Assim, eu concordo que a Halle Berry é uma das atrizes que o nosso público mais fala, né? Que, puta, a Halle Berry nesse filme vai ser uma merda. Mas eu concordo que a carreira dela, as escolhas dela foram ruins. E pra mim é bastante claro o momento onde a coisa degringolou feio. Foi na Mulher Gato. Mulher Gato, que é um filme de 2004. Mulher Gato sepultou. 3 anos depois ela ganhou o Oscar. Mas você vê assim, Sim. que a coisa já começa a ficar meio estranha. Por quê? Ela ganhou o Oscar pela Última Ceia, ela virou personagem semi-principal do 007, Um Novo Dia Pra Morrer. Porque ela não podia ser uma atriz vencedora do Oscar num papel pequeno. Ela não podia ser uma Bond Girl naquele filme. Ela tinha que ser tão foda quanto o James Bond naquele filme. E aí você já vê que a coisa mudou. Aí ela fez o X-Men 2, o papel dela, que era pequeno no X-Men 1, porque ela não era ninguém, ficou gigante. E aí quando ela foi fazer o X-Men 3, que é o confronto final, o papel dela já é imenso, ela já é líder do grupo, né? Ela virou uma coisa muito grande. Só que os papéis que ela escolheu depois foram ruins, não teve um filme, eu discordo de você nisso também. Teve um filme dela que eu gosto. É um filme chamado Coisas que Perdemos pelo Caminho. Eu vi esse filme agora, eu lembrei desse filme agora, depois que eu tinha falado. É com Benício Del Toro. Eu gosto desse filme também. Com o Del Toro, é verdade. E até com o Del Toro, né? Que o marido dela morre, Eles e são um ele é pouco irmão. depois. Eu gosto desse filme. Não acho que ela gosto também. não compromete. Hoje eu acho que ela é uma atriz assim. Quando ela tá principal, eu fujo do filme. Mas quando ela tá de coadjuvante, eu acho que ela não compromete. Ela não destrói o filme. Marcelo, você falou que discorda de mim, mas o que você acha que ela fez que justifica essa posição que ela tem? Eu acho que ela não tem mais esse essa lugar posição. que ela ganhou, que ela galgou. Só o fato dela ter ganho o Oscar... Não, ela ela ganhou maiores papéis. Tudo bem. O papel do James Bond, que era pra ser um papel que seria pra uma outra Bond Girl, um papel mediano, pra ela foi um papel enorme porque ela não podia. Mas você acha que ela fez jus ao papel enorme que ela ganhou? Não. Mas assim como no X-Men, você acha Bond, que a atuação dela... Você acha que ela é a Tempestade? Ela não é a Tempestade. Mas, por exemplo, na senha Swordfish, eu acho que sim. Mas aí é antes, Ela né? é coadjuvante. Não, é depois. Mas aí o Swordfish é antes da Última Ceia. Mas aí eu tô falando da carreira dela, não tô falando até o Oscar, né? Eu tô falando durante a carreira dela. E olha só, e outra coisa, ela tá muito bem na Última Ceia. A Última Ceia, eu acho muito sim. É um filme com Heath Ledger, é um filme com um ator que eu acho que é um ator completamente filme esquecido. Incrível. É o oposto desse cast, que é o ator que, a gente tinha que ter mais fé, que é o Billy Bob Thornton, que eu acho que ele tinha que ter mais chance no cinema, porque ele é muito bom. Mas aí eu acho que ele não tem mais chance no cinema porque ele escolhe muito bem o que ele faz, ele só faz o que ele quer. Sim, é verdade. Não é um cara do mainstream, porque ele faz só o que ele quer e ele só faz... Outro assunto, Maguinho.
Halle Berry. Cara, eu acho que assim, é uma atriz, nunca foi isso tudo. Ela fez um excelente filme, que a Última Ceia realmente é um filmaço. A atuação dela é excelente, ganhou o Oscar. Eu acho que vai muito na linha do quando o Cuba Gooding Jr. ganhou do Jerry Maguire. Na nossa lista. Né? Que também, assim, nossa, agora ele vai despontar. E aí não acontece, entendeu? Eu acho que não acontece por vários motivos, e um dos motivos é a incapacidade do próprio ator, entendeu? Eu acho que ela é uma atriz mediana. A Senha Swordfish, eu acho o filme interessantezinho, que eu gosto, é um filme que eu gosto, mas se você for analisar, tem a Viagem com o Tom Hanks, que é uma viagem, é uma loucura insana. Esse filme é muito doido. É muito doido. Calhou que ela teve um filme que ela esteve muito bem, né? Onde o corpo de atuação ajudou a ela, entendeu? Fez com que ela ganhasse o Oscar, mas na verdade, cara, eu acho que é uma atriz muito mediana, assim. Então, não é que eu perdi a fé. Eu acho que... Nunca teve. Não sei se eu perco. Eu acho que essa foi o que você falou, Marcelinho. Ela nunca teve, entendeu? Ah, nossa, Halle Berry. Não, até porque a Mulher Gato é o balde de água fria em qualquer pretensão de qualquer atriz transformar em alguém. Então, cara, ali você já sepulta expectativas, porra, pra 20 anos aí pra frente, entendeu? Então, eu acho que é uma atriz, cara, muito mediana, é isso. Concordo, Maguinho. Eu acho que, na verdade, ela é mediana, ponto. Seguindo aqui a nossa lista, eu vou falar de um cara que ele não é mediano, ele nunca foi nada, e, enfim, eu vou explicar por que eu perdi a fé em Gerard Butler. Gerard Butler, é sucesso, pô. Eu não sei nem porque o Gerard Butler tá aqui. Já falei algumas vezes de Gerard Butler. Maguinho me mandou no Geostorm pra ver. Meu Deus. Que aqui no Brasil não se chama de Geostorm, se chama Tempestade Planeta em Fúria, que são 2 títulos. Tempestade, Planeta em Fúria, outro título. Gerard Butler, cara, o problema do Gerard Butler não é ele. Não é ele. Eu quero defender o Gerard Butler aqui. A gente criou ele. A mídia criou ele. O público criou ele. Porque o cara fez 300 em 2006. Antes disso, quem falar que lembra do Gerard Butler tá mentindo. Mentira. Ele fez alguns filmes que eu gosto. Por exemplo, ele fez Reino de Fogo, que é um filme completamente... Que é muito, mas é legal, Marcelinho. É legal, eu gosto. Falei que eu gosto. Legal. A temática é bem interessante. Ele tá em filmes que você nem sabia que ele tava. Ele tá, por exemplo, em Linha do Tempo. Ele tá em Lara Croft Tomb Raider, o primeiro filme. Sim, ele verdade. tá em Drácula 2000, que é um filme que eu acho que algumas pessoas viram e ele é o Drácula nesse filme. Enfim. O Gerard Butler, ele nem é o principal do 300. Ele não é. E a gente criou ele como... Quer dizer, o Gerard Butler começou a liderar filmes. Ele fez até um filme que eu vi e me agradou, mas é esquecível, que é um filme chamado PS Eu Te Amo, que foi em 2007. É legalzinho. Eu vi no cinema, é legalzinho. Não é ruim, mas ele fez logo depois e tal. Já nessa fase de tipo, o Gerard Butler pode comandar um filme. Só que aí, assim, veio 2008 e 2009. 2008 e 2009, vocês vão concordar comigo, que foi a derrocada dele. Se 300 é de 2006 e de 2008 ele já acabou pro cinema, ele nunca foi nada. 2008 ele fez Rock'n'Roller, que não só é a derrocada dele, como a derrocada do Guy Ritchie. Já vamos daí. Com certeza. Aí, em 2009, ele fez 3 filmes que pra mim é pá de cal, como diz o meu querido Maguinho. Verdade Nua e Crua, que foi o filme com a pior crítica, uma das piores críticas do MDB. Nossa, pode ir lá ver. Esse filme é terrível. E também acabou a carreira da companheira dele de cinema, né? Que era a Katherine Heigl, que também é outra que nunca foi nada. E esse mesmo ano ele fez Código de Conduta, que é um filme que ele faz com outro cara que pra mim também nunca foi nada, que é o Jamie Foxx. Eu sei que tem gente que gosta. Código de Conduta. Eu acho que é um filme completamente fora da realidade, fora da caixinha. E ele fez um filme que eu tenho certeza que o Maguinho odeia, eu não suporto, que é um filme chamado Gamer. Que é o Gamer, eu sabia que você ia falar. Nossa, é uma afronta. Dos mesmos diretores do Crank, que é o Adrenalina, com o Jason Statham, meu Deus. Gerard Butler, o que falar? Ele não sabe nem falar direito. Ele não consegue falar. Se você reparar, ele tem dificuldade pra abrir a boca e pronunciar sílabas. É muito difícil pra ele. Então, eu não entendo o fato desse cara, ele tá em produções que são dubladas, porque ele não consegue falar. Eu vi um filme dele esse ano que eu gostei, que é o Covil de Ladrões, que eu achei um bom filme, independente dele, até porque ele não é principal nesse filme, felizmente. Você vê, eu tava na frente da tela do cinema, tipo assim, vai que você consegue, vai. Aí ele conseguiu falar. Porque você vê que ele tem uma certa dificuldade. Então, assim, eu não entendo, por exemplo, ele tá em filmes que são B, Geostorm, Invasão a Londres, Invasão, como é que é? Invasão à Casa Branca, Deus
Deuses do Egito, filmes que são B. Pode ter um dinheiro de filme A, mas é B. Eu entendo ele tá lá porque é onde ele pertence. Eu só não acho que ele merecia papéis principais, porque como eu falei, ele é um cara com muita dificuldade. Não, talvez não seja a culpa dele. Alguém tinha que chegar pra ele e falar, Gerard Butler, não é pra tu, cara. Vai fazer uma fono. Não é pra tu, Irmão, não é pra tu. coisa, Faz o seguinte, eu tenho um emprego aqui de vendedor de pipoca no cinema. Eu acho que é bom pra tu. Acho que aqui tu se dá bem. Segue a vida. Maguinho, vou começar com você dessa vez. Gerard Butler, cara, eu concordo com você. É o seguinte, cara, em 300 foi meio que se vendeu uma ilusão, né? Porque ele ficava bradando frases feitas, gritando o filme inteiro, e a gente achou, cara, esse cara, eu quero ele no próximo filme. Ele é aquele ator de filme B, e só que com orçamento de filme A. Ele vem no ano que vem com o Angel Has Fallen, né? Nessa mesma temática do Invasão à Casa Branca, Invasão a Londres e tal. Cara, é que, assim, vocês não passaram o desespero que é você ficar 1h30 vendo Deuses do Egito no cinema, entendeu? Então, assim, eu tive esse desprazer, cara, e falou em Gerard Butler, eu já me tremo todo. Entendeu? Então, cara, é um ator péssimo, um ator que concorda com uma Marcelinha, não sabe se expressar, não sabe falar, entendeu? Tem dificuldades em falar mesmo inglês e tal. Então é um ator que eu assino embaixo, carimbo, protocolo e manda via Sedex pra casa dele. Paty. Se aposente. Cara, Paty discorda, inclusive, dessa presença dele aqui. Porque pra gente ter perdido a fé, ele deveria ter sido alguém em algum momento. Mas eu acho que no 300 teve, Paty. Atores que nunca foram ninguém. A gente tem que fazer essa série assim. Atores de um filme só. Atores que nunca foram ninguém. Porque, cara, eu não tenho nem o que falar sobre ele, porque ele não tem nada o que falar. A melhor coisa dele foi esse filme que a gente viu agora, Den of Thieves, Covil dos Ladrões. Foi a melhor coisa que eu vi depois de 300. A única coisa que me chamou, e mesmo assim, apesar dele, na verdade é isso. É verdade. Apesar dele, eu gostei do filme. Pô, gente, peraí, não devia nem estar aqui. O que eu tenho a dizer sobre isso. Muito bem, então, concurso. Maguinho, você é o próximo. Vamos lá. Vai ser interessante, eu tô curioso também. Pierce Brosnan, o que você tem a falar sobre ele? Opa. Pierce Brosnan, então, cara, eu escolhi esse ator porque, assim, não sei se vocês concordam, quando ele apareceu, quando ele surgiu, eu falei, cara, é um dos novos galãs aí. Eu acho que ele emulava muito o George Clooney, entendeu? Eu falei, cara, então é um cara que galês, né, sóbrio, bonitão. E aí ele pega o bastão do novo James Bond, né, após um hiato de décadas absurda, entendeu? Revitalizando o gênero e tal. Novamente, nos anos 90 e início de 2000, ele teve seus momentos, mas na verdade ele se tornou, eu adoro essa frase, cara, eu adoro essa frase, eu acho que cabe muito bem pra ele, um ator que foi sem nunca ter sido, entendeu? Essa frase é ótima mesmo. Essa frase eu acho maravilhosa. Então eu acho que o Pierce Brosnan, ele também, ele flutua naquela de, ele virou um ator de filme B. Eu acho que o Mamma Mia teve bons momentos. Eu gostei muito também de um filme muito antigo com a Barbra Streisand, chamado Espelho Tem Duas Faces, com Jeff Bridges, Laurie Bacall. Eu acho esse filme muito legal, eu vi no cinema, gosto dos 007, gosto sim. É claro que você revendo os três hoje, envelheceu muito mal, principalmente Um Novo Dia para Morrer, envelheceu muito mal, passou um dia desses na TNT, nossa, eu falei, cara, que filme péssimo. O Inferno de Dante eu gosto de filme catástrofe, isso aí é uma coisa minha, eu gosto, mas eu creio que em 2016, com Invasão de Privacidade, a pá de cal rolou e eu acho que o enterro foi uma das coisas melhores que a gente podia fazer pelo falecido Pierce Brosnan. Paty, pode começar, Pierce Brosnan. Cara, eu concordo bastante com o Maguinho. Eu acho que ele teve essa pegada meio galã, né? Assim, ele fez muitos filmes em que ele fazia esse papel do homem sedutor, mas que no fundo tinha um lado olhar, mal. né? Ele tinha isso, assim, ele era o vilão sedutor. Em vários filmes, tipo, acho que Um Plano Brilhante, tem uns filmes assim. Sim. Em que então acho que ele fez muito isso. Eu concordo com o Maguinho com essa coisa de ele acabou sendo... Como é que é, Maguinho? É o ator que foi sem nunca ter sido. O próprio Thomas Crown, Paty, ele fazia esse olhar, né? A pá de cal dele, pra mim, foi antes, hein, Maguinho? Foi lá em 2010, com Percy Jackson, Ladrão de Raios. A participação dele... eu não vi essa franquia, eu não vi. A participação dele nesse filme
você pensa assim, Eu vi. cara, acabou a carreira desse cara, né? Porque ele tá fazendo esse papel aí. Esse filme é muito ruim, assim, no nível do extraordinário. E ele faz um centauro. Então ele é meio cavalo, meio pessoa. Muito bizarro. Daí o ridículo já bateu. Já bateu. Então, assim, aquilo, pra mim, vê-lo nesse papel foi assim, acabou a carreira dele, né? Porque ele tá fazendo. Ele era o 007, meu irmão. O que ele tá fazendo aí, sabe? É verdade. Eu acho que é difícil não dizer que a carreira dele acabou depois que ele deixou de ser o James Bond, que foi em 2002. Sim. Por quê? Porque pra mim ele tem uma carreira parecida com a do Jim Carrey. Pegando os filmes que ele teve, né, na filmografia dele, pelo menos no raciocínio que ele teve de escolha de papel. Porque assim, logo depois que ele deixou de ser James Bond, dá pra ver claramente pelas escolhas dos filmes dele, que ele pensou assim, eu preciso me desveicular disso. Eu preciso que as pessoas não olhem pro James Bond. Sim. Me veem como ator. E aí ele fez filmes onde era difícil você não ver que tinha uma coisa de James Bond ali. Então ele fez Ladrão de Diamantes, do Brett Ratner, o Thomas Crown, que você falou, o Inferno de Dante, ele fez Um Plano Brilhante, November Man, que é uma merda. November Man, nossa, é péssimo. É péssimo. Então, e são filmes que você vê que ele não quer ser espião, mas aí ele mas ele flerta com o mesmo tipo ele é um agente do segredo. Sim. Ele é um ladrão, ele é uma flerta coisa... com o mesmo tipo de papel sem ser o mesmo papel. Exato. Então quando ele tentou ser uma coisa completamente diferente, que é o caso do Mamma Mia, que é o caso do Percy Jackson, ou o Escritor Fantasma, que ele fez com Polanski, foram filmes que não fizeram tanto sucesso. Foram filmes que não foram muito longe. Ele fez o Matador é um filme de 2005, que é um filme interessante, mas é esquecível. É um filme legal, mas é esquecível. Assim, eu quero só discordar de você o seguinte, Manguinho. Eu não perdi a fé no Pierce Brosnan, porque eu vi ano passado O Estrangeiro. Com o Jack Chan. Com o Jack Chan. É um excelente filme. Pois é. E é um filme do Martin Campbell, que é um diretor que eu acho que é um cara renegado por causa do Lanterna Verde, mas que é um puta de um bom diretor. E eu acho que ele fez Invasão de Privacidade, é verdade, pra pagar as contas. Ele é o melhor James Bond que eu vi. Ele, pra mim, é o melhor. Só que ele tá em filmes que não são tão bons. Se ele tivesse nos filmes, por exemplo, do Daniel Craig, eu acho que, porra, é que são épocas diferentes, não dá pra... Mas enfim, eu acho ele o melhor pra mim. Então, eu acho que você vê ali que o que eu gosto do Pierce Brosnan é que os papéis bons dele, você não sabe se ele tá do lado bom ou do lado mal. E esse que é legal do James Bond dele, né? Você não sabe se ele vai deixar aquela mulher morrer ou se ele vai salvar ela. Ele tem essa dualidade. Eu acho que isso é legal dele e isso se perdeu. Por isso que eu não discordo. Eu não perdi a fé dele, não. Fala, Paty. Marcelo, eu assisti também esse filme que você falou do Jack Chan, que eu gostei muito, inclusive. A gente até falou sobre ele. Também. Mas eu não acho que esse filme foi suficiente pra fazer com que eu volte a ir ao cinema pra ver o Pierce Brosnan. É justo. Concordo com você. Eu acho até assim, que realmente foi um filme que foi um bom filme, mas ele ainda não fez com que mudasse a minha opinião sobre o caminho que ele tá seguindo. Ele precisa fazer mais filmes assim, talvez, em que ele esteja bem, pra que eu reveja isso. Mas até por enquanto... Olha só, nós vamos começar agora nossos últimos 3. Aqui é que começa a polêmica. Aqui é que o negócio... Aqui que eu tenho certeza que muita gente... Cobra vai fumar agora. Pô, muita gente vai levantar da cadeira e falar assim, você tá louco? Certeza. Eu vou começar com a Paty, porque o público feminino e parte do nosso público masculino, com certeza vai tomar ódio da Paty a partir do momento que eu falar o nome dessa pessoa. Então, Paty, por que você perdeu a fé em Johnny Depp? Olha, gente, eu vou falar polêmica. Pra vocês que isso foi a coisa uma das coisas mais tristes que aconteceu na minha vida em termos de cinema, assim, de perder a fé em alguém que eu gostava muito de cinema. Cara, eu sou muito fã do Johnny Depp, muito, assim. Se a gente voltar lá, o Marcelo fez isso, né, em vários, nos atores dos quais ele falou, são muitos filmes incríveis e principalmente, assim, pelo fato de você ver que era um ator que não estava preso numa bolha, assim, que ele experimentava diferentes formatos, diferentes papéis, e isso era muito legal da carreira dele. Edward Mãos de Tesoura já é suficiente para ser uma pessoa que a gente vai gostar. Então, eu continuo gostando do Johnny Depp que fez Edward Mãos de Tesoura, por exemplo. Esse cara é um cara que ainda tem meu coração. Ed Wood, que é muito legal. Dom Juan de Marco. Gente, eu tinha o pôster do Johnny Depp na minha parede quando eu era adolescente. Então, realmente, assim, chegar à conclusão de que eu perdi a fé nele não foi pessoas que são fãs. Vem com a gente, devagar.
Porque não Entenda. foi uma conclusão fácil de tomar, assim. O dia que eu me dei conta de que ele ia fazer um filme, eu pensei assim, puta, não sei se eu quero ver esse filme que agora que o Johnny Depp vai fazer. Até eu me dar conta que eu tinha tido esse pensamento, foi assim, caralho, que merda, né? Olha só o que aconteceu com a carreira desse cara, que era um cara brilhante, que levava a gente pro cinema, que roubou um filme no qual ele era coadjuvante, que é o Piratas do Caribe, que na verdade eu acho que é o momento em que a carreira dele começou a se perder. Foi fazer um papel que era o pirata, o principal era o Orlando Bloom e a Keira Knightley, e o filme... Ninguém nem viu que esses dois estavam no filme, praticamente. Sim. O filme é ele inteiro... Ele foi tirado ao Oscar, né? Ele roubou o filme pra ele, assim, e de forma brilhante, porque o que ele fez com o personagem realmente fez jus da gente se apaixonar pelo personagem. Então, esse Johnny Depp criativo, que realmente olhava pros personagens de uma forma diferente, ele tem muitos papéis que são assim, né? Em que ele se transforma em outra pessoa, em que você tem o personagem caricato. Então, isso também pode ser uma muleta de alguma forma, né? Mas eu acho que no caso dele, pra mim, eu nunca vi assim, porque ele sempre conseguiu me conquistar com esses personagens. Mas eu acho que depois desse grande ápice que ele conquistou com o Piratas do Caribe, eu acho que entrou uma questão de ego que se misturou com problemas pessoais, que fez com que a partir daí a carreira dele fosse ladeira abaixo. Até mesmo no Piratas do Caribe, dos 3 primeiros talvez nem tanto, mas nos mais depois... É uma outra pessoa que tá ali fazendo aquele personagem. O personagem é o mesmo em muitos níveis, mas você vê que não... Parece que é uma concha vazia, assim. Eu não consigo mais ver aquele comprometimento do ator. Eu acho que ele tá perdido, mas eu acho que talvez num nível pessoal. Ele tem problemas com álcool, problema com drogas, problemas de relacionamento. E foi acusado de bater na mulher e se separa. Então eu acho, assim, que foi um cara que se perdeu como pessoa, eu acho. Ele continua fazendo filmes que fazem sucesso, mas quando você olha pra ele nos papéis, é uma coisa muito esquisita de ver. Parece meio que, sei lá, um zumbi, assim. Eu tenho medo de ver o Johnny Depp nos filmes, na verdade. Muito bem. Olha só, eu vou começar dessa vez. Cara, o Johnny Depp, eu vou voltar também. Eu não perdi a fé nele, eu entendo tudo isso. Ele tá muito mais na mídia do que nos filmes. Eu digo, como diz o Maguinho, pessoa física, Johnny Depp tá muito mais lá do que em filmes, que ele é o personagem principal. Mas, por exemplo, eu cheguei a fazer a crítica do Piratas do Caribe, Vingança de Salazar, que foi um filme que a gente falou nos casts do mês, e eu falei que ele não é a pior coisa do filme. Ele não é. O problema é o personagem. O personagem ser principal é um problema. Tem filmes dele que me chamam a atenção. Por exemplo, City of Lies, que é um filme que vai sair agora, que é sobre o assassinato do Notorious B.I.G., que ele é um dos investigadores, que é baseado numa história real. Eu acho interessante, independente dele. Aí que tá, eu vou ver os filmes independente dele. O Aliança do Crime é um filme que eu vi independente dele, apesar de achar que o problema eu entendo o que a Patrícia tá falando, o problema é o Johnny Depp. Johnny Depp é o nome maior ali no pôster. Quando chega nesse ponto, é um problema. Agora, ele fez o Transcendence, que é horroroso, um dos piores filmes que eu vi. Horroroso, esse filme é horroroso. É muito ruim. E, puta, tinha tudo pra dar certo, enfim. Eu não acho que ele seja o problema de alguns filmes. Eu não acho que o problema é ele. Eu acho que ele tá forçado em alguns filmes. Eu não acho que seja ele. Então eu não perdi a fé nele. Eu ainda acho que ele pode apresentar uma coisa interessante. Mas eu não vejo nada. Eu espero que esse City of Lies, que não tem título ainda, eu espero que seja um passo. Não vai ser nada demais, porque ele também não é principal, mas espero que seja um passo. Maguinho. Bom, eu também tenho que virar o jogo a nosso favor, Marcelinho. Eu não perdi a fé nele. Assim, a gente consegue concordar e entender tudo que a Paty falou. Tem muitos problemas pessoais. Só vi o primeiro Piratas e eu achei o filme chato, arrastado, mas a gente concorda que, assim, o que ele fez pra franquia foi absurdo, entendeu? Ele transformou um personagem coadjuvante em uma mina de dinheiro pra Disney. E é um cara com múltiplas facetas. Ele fez filmes, o Donnie Brasco, que é maravilhoso. A Paty falou, o Ed Wood é espetacular, entendeu? Os filmes com o Tim Burton são ótimos também. Então, é um cara que eu gosto muito. Paty, não perdi a fé em Johnny Depp, apesar dos problemas pessoais. Eu fico feliz por vocês, viu? Que vocês estão aí nesse momento ainda. Eu realmente, assim, precisa acontecer uma coisa extraordinária para eu acreditar que ele ainda pode reaver uma carreira que tem um caminho legal, assim. Eu só vejo ele indo cada vez mais ladeira abaixo. E realmente isso aconteceu comigo com Animais Fantásticos. Eu sou super fã do Harry Potter, é uma série que eu adoro assistir. E quando eu soube que ele que ia fazer o Grindelwald, foi, assim, um balde de água fria pra mim. Eu não queria nem ver. Mas você achou ruim, Paty? Você achou ruim a atuação dele? Cara, assim, no primeiro filme ele
aparece muito pouco, né? Então, assim, Sim, não dá, muito pouco, claro. não claro. dá, não foi suficiente pra comprometer nada, assim. Mas agora tem um outro filme que vai sair em que ele é o principal, praticamente. Ele é o principal, é verdade. Então, assim, eu não sei se eu vou ver. É nesse ponto que eu tô, assim. E é um ator que é querido pela história. Eu concordo com vocês. Tudo que ele fez até o Piratas, cara, não tem como não dizer que é incrível, né? Que tinha uma carreira brilhante. Mas eu realmente não consigo achar que ele consegue sair dessa, assim. Mas, principalmente por questões pessoais. E aí eu não sei, vocês acham que tem relação com isso? Por exemplo, no caso do Johnny Depp, eu acho que ele tá assombrado por esse papel do Piratas do Caribe. Ele não consegue se livrar disso. Provável. Eu acho que isso foi minando ele como ator. Como a gente falou do Pierce Brosnan, como a gente falou do Jim Carrey, né, no tipo de personagens, enfim, é bem provável assim. Meu próximo personagem, eu acho que muita gente vai concordar comigo, mas muita gente vai concordar com um certo pesar no coração, não vai concordar talvez que perdeu a fé. Nicolas Cage. Eu perdi a fé no Nicolas Cage, pelo mesmo motivo que perdi a fé no Bruce Willis. Acho que é um cara que também teve altos e baixos na carreira toda dele, desde os anos 80, enfim. Nicolas Cage, pra quem não sabe, é da família Coppola. O nome dele não é Nicolas Cage. Ele gostava muito do personagem Luke Cage. Então ele adotou o nome Cage, né, dos quadrinhos, e teve já esse benefício na carreira dele ser da família Coppola numa época onde era bom ser da família Coppola. Só que ele teve o caminho mais difícil. Ele fez papéis pequenos em filmes menores e tal. Assim, o ápice da carreira dele foi quando ele ganhou o Oscar de melhor ator, em 96, pelo filme Despedido em Las Vegas. Só que nesse mesmo ano, em 95, né, que foi o ano que o filme saiu, ele fez um filme que eu gosto muito, chamado Beijo na Morte, que ele mudou, assim, se você vê ele em Despedido em Las Vegas e vê ele em Beijo da Morte, é até uma dica que eu faço uma sessão dupla desses filmes, porque ele tá bombado nesse filme, ele faz um gangster, e ele tem uma barbicha e tal, ele tá completamente diferente do personagem dele, magro, raquítico, à beira da morte, no Despedido em Las Vegas. Acho que muito por isso, eles deram o Oscar pra ele naquele filme, não que ele não merecesse, que ele tava muito bem, ele tá muito bem em Las Vegas. O Nicolas Cage, depois disso, ele reinventou a carreira dele. No ano seguinte, ele ficou bombado de novo pra fazer A Rocha. E aí ele fez Conair, ele fez A Outra Face, ele fez 60 Segundos. Ele virou um ator de ação. Ele se achou nesse gênero. Só que ao mesmo tempo, ele se via como um cara de filmes românticos. Ele fez Cidade dos Anjos, que é um filme que eu gosto muito. Ele fez Um Homem de Família, ele fez o Capitão Corelli. Então assim, ele fazia papéis românticos, papéis dramáticos, ele fez a Adaptação, ele fez Os Vigaristas, que é um filme do Ridley Scott, também pequeno, que eu gosto. Então ele se achou, ele falou, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu consigo intercalar bem. O Senhor das Armas é um ótimo filme. Ele conseguiu entrar bem em franquias que não precisavam fazer milhões. A Lenda do Tesouro Perdido. A Lenda do Tesouro. Não era uma franquia Piratas do Caribe, ele, sabe, não custa muito caro. Ele conseguia até fazer fracassos, tinha alguns fracassos aqui e ali, ele tolerava isso. Onde é que a coisa degringolou, na minha opinião? A Patrícia sabe do que eu tô falando, porque foi ela que me falou desse filme. Ela me falou, eu vi esse filme, não vi esse filme. Em 2006, num filme chamado O Sacrifício. Esse filme é a pior parada que já aconteceu. Wicker Man teve as piores críticas, muito por causa do Nicolas Cage fazer o que ele sempre fez. Aquela atuação over the top, aquela atuação, né, extrema, exagerada, enfim. Só que aí, dizer que foi por causa desse filme é um absurdo, porque esse filme, poucas pessoas viram esse filme. Eu não vi esse filme. Foi aí que começou. O buraco foi cavado com o Motoqueiro Fantasma, que foi um problema que aí eu falo, ego, lá que eu falei, soberba. O Nicolas Cage sempre quis fazer um super-herói, todo mundo conhece a história dele, querendo ser o Superman, ele era o Superman do Tim Burton e tal. Sim, sim. Ele, por várias outras oportunidades, tentou fazer outros personagens. Acabou fazendo o Motoqueiro Fantasma. Pavoroso. É um filme tão ruim, que teve o 2, e o 2 conseguiu ser pior do que o primeiro. Vocês entenderam o que eu falei, né? Tipo, as pessoas viram o primeiro e falaram assim, não, vamos fazer uma coisa completamente diferente, melhor. E foi pior. Então, Motoqueiro Fantasma cavou o buraco. Eu acho que A Pá de Cal foi um filme chamado O Vidente. Nossa, o cabelo dele. Super caro. Caraca, peruca. Super caro. Meu Deus, é verdade. Super caro, e o filme é muito sem pé nem cabeça. Acabou com a carreira do diretor também, o Lita Mahori, que fez um dos filmes do James Bond. Aí, assim, só pra... Depois que já tava enterrado, aquelas duas porradinhas com a pá, assim, aquelas duas batidas com a pá, foi um filme chamado Presságio, que eu já falei dele. Também. Que é um dos diretores favoritos do Maguinho, né? O Alex Proyas. Meu Presságio, Deus. foi as duas batidinhas dele. Ali acabou. Então, pra mim, Nicolas Cage, apesar de que ele fez o Kick-Ass,
tá? Mas ele, volta a dizer, ele não é o principal do Kick-Ass. As pessoas não foram ver o Kick-Ass por causa dele. Posso passar pra você? Cara, eu acho que eu tô aqui aplaudindo você de pé também, com tudo que você falou. O próprio Despedida de Las Vegas é um excelente filme. E eu gosto muito da linha de ação dele, Conair, A Rocha, sabe? Eu gosto muito de 8mm do Joe Schumacher. A outra face é espetacular, mas eu concordo que o negócio começou a ficar ruim com o Motoqueiro Fantasma, e dali em diante, cara, ele tem coisas abomináveis. O Apocalipse é abominável, entendeu? Cães Selvagens, lembra, Maguinho, que foi só ratoeira? Cães Selvagens, com o William Dafoe também, nossa. Tem Caça às Bruxas, com aquele cabelinho ridículo dele, de pega rapaz, entendeu? Cara, realmente, cara, não dá pra defender Nicolas Cage também, Marcelinho. Perdemos a fé em Nicolas Cage. Patrícia, Nicolas Coppola, o que você acha? Nicolas Cage Coppola. Assim, não sei se a gente falou disso já, mas vocês estão sabendo que ele vai conseguir ser o Superman? Que ele vai fazer o Superman no filme do Teen Titans. Sim, Jovens Titãs. Os Jovens Titãs, vai ser esse ano, a realização de um sonho. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu não vou conseguir dizer pra vocês aqui agora que eu perdi a fé no Nicolas Cage, porque eu estou numa expectativa muito grande pra assistir Mandy. Então, assim, eu vinha nesse caminho, e aí eu ouvi coisas maravilhosas sobre esse filme, e aí eu pensei assim, cara, quero muito ver. E aí eu já não posso dizer que eu perdi a fé, porque eu ainda tenho esperança de que esse filme ele vai estar bem. E aí, então, eu já não posso dizer isso. Mas mas eu só discordo do Marcelo que foi no sacrifício. Eu acho que ele se perdeu ali. Esse filme, assim, realmente, depois disso, fica difícil se recuperar. Tanto que, você citou aí, Presságio, O Vidente, Caça às Bruxas, que são filmes que são muito próximos do Presságio. Não só em termos de ruindade, mas de temática e de estrutura. Tem uma coisa que é muito... Eu vi todos eles, gente. Eu tenho que confessar isso. Que eu assisti tudo porque o Nicolas Cage era, pra mim, um ator muito querido. Então eu fui dando chance. E agora ele conseguiu me recuperar aí com o Mandy. Então a gente vai voltar pra falar desse filme. Eu vou dizer pra vocês mais na frente se realmente ele voltou a ter alguma chance ou não. Patrícia, eu recomendo pra você, assim, você que tá com expectativa, veja um filme chamado Exército de Um, que é um filme que ele faz o cara que tenta caçar o Osama Bin Laden sozinho. E veja um filme chamado Mãe e Pai. Procura, que eu acho que aí vai ser a sua pá de cal. Mas eu vou seguir em diante, porque eu acho que, Paty, aqui a gente chega no momento onde realmente as pessoas elas vão perder todo o amor. Que você sabe quem é o participante do cast mais querido, né? É o Maguinho. Esse é o momento onde o amor do público com o Maguinho vai morrer. Será? Eu acho, cara. Vamos lá, talvez é o nome mais polêmico dessa lista. Vamos jogar para o mundo. Mais do que o Johnny Depp? Mais. Porque o Johnny Depp é brabeza, hein? Eu acho. Tem muita gente que quando eu falar o nome vai dizer assim, o quê? É verdade. É agora. Eu tava pensando nisso também, mas vamos encarar. Maguinho, por que você perdeu a fé em Will Smith? Olha, Will Smith. Maria. Cara, na verdade eu gosto muito dele. Surgiu como ator de filmes de ação, excelente. Bad Boys, apareceu. E ele é um ator tão versátil que ele mescla muito bem a comédia, né, com filmes de drama. Então ele flutua, né, nesses três gêneros. O que eu acho que, na verdade, já há alguns anos, né, as suas escolhas não vêm surtindo o efeito que ele esperava. E, na verdade, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, a pá de cal dele, pra mim, começou em 2013, em After Earth, Depois da Terra, do nosso querido Shyamalan, que está se reinventando, mas eu creio que Depois da Terra é um filme pavoroso, entendeu? Que quase sepultou também o Shyamalan, sepultou o filho dele, o Jaden Smith, sepultou o filho dele, mas é um ator que, se você for olhar um background, cara, ele tem Independence Day, que falem mal, mas é um Independence Day, tem a franquia MIB, que o primeiro e o segundo são ótimos, e a parte dramática dele é muito legal, o Hit é muito legal, Beleza Oculta é um filme interessante, o Ali é um filme legal também, O Inimigo do Estado é interessantezinho, é um bom filme de ação. Caramba, eu gosto muito. É um bom filme de ação.
Wild Wild West é um filme, enfim, Horrível. já horrível. Talvez seja aí, hein? Talvez seja aí, um pouquinho antes de 99, pode crer, Marcelinho, pode crer. Mas, então, eu acho que assim, ele tá tentando voltar, os últimos filmes dele não foram filmes ruins, com exceção do Bright, que eu não vi, mas Beleza Oculta não é um filme ruim, e Um Homem Gigante não é ruim também. Eu gosto. Também não é ruim, até pela temática do filme, mas são tão recentes, Um Homem Entre Gigantes e Beleza Oculta. É aquela perdida de fé, assim, com dó no coração, sabia? Com dó no coração. Não sei se vocês concordam comigo. Parte. Maguinho, não concordo com você, não. Eu acho realmente assim que ele fez umas escolhas bem ruins, e essa Wild Wild West e esse filme com o filho dele, que como o Marcelo falou, enterrou a carreira do filho dele, que nunca mais fez nada depois disso. Fez? Acho que não. O próprio Eu, Robô também é ruim, do Alex Proyas. Mas é um ruim que não desagradou todo mundo, assim. Não, a mim... É um ruim Hancock que não é péssimo. eu acho. Hancock é péssimo. Não acho péssimo, não. Eu também não. Eu acho fraco. Nossa. Dentre esses... Mas eu acho que ele tem esses dois filmes, inclusive, que você mesmo citou, que são recentes, são praticamente os últimos 3 filmes que ele fez, que são bem bacanas, né? O Beleza Oculta é legal e O Homem Entre Gigantes é muito legal. Tem o Bright, né, Marcelinho, que eu não vi no Netflix, não sei se você... Cara, o Bright é um filme controverso, assim. Tem quem gostou muito, né? E tem quem achou uma porcaria, mas não é nada assim que faria com que você perdesse a fé nele, não. É um filme que tem bons momentos, mas se perde um pouco. Acho que o Renato que viu e falou desse filme no cast, não foi? Eu vi também, eu achei bem ok, assim. Achei que se perdeu um pouco também. É um filme mediano, assim, mas não chega a ser uma coisa pavorosa. Eu acho que ele realmente deu umas deslizadas. Mas você acha, Paty, aquela pergunta que você fez pra gente, você acha que ele ainda tem capacidade de fazer um filme que leve ao público, que seja um filme que tenha um chamariz de público? Ele vai fazer o Aladdin, né, cara? Ele vai fazer o Gênio. Sim, verdade. Então, assim, ele vai fazer... acho que vai ter o Bad Boys voltando aí também. Que são filmes que meio que consagraram ele também, que são muito... Mas aí é voltar pro seguro, né, pai? Exatamente. O Aladdin, eu concordo com você, que o Aladdin é uma aposta muito, muito, muito séria, entendeu? Eu não perdi a fé nele, não. Ele teve uma fase mais ou menos, mas nenhum dos filmes eu acho que comprometeu o suficiente pra eu chegar e falar assim, não vou ver mais filme desse cara. Mas porque ele é uma pessoa que é muito agradável. E ele tá agora no momento em que ele tá nas redes sociais fazendo um marketing pessoal muito pesado. E eu acho que isso faz com que o público se achegue pro lado dele também, e é o meu caso. Ele acabou voltando às minhas graças por estar nas redes sociais fazendo uma persona muito gente boa, que é agradável de ver, então eu não perdi a esperança nele, não. Olha, deixa eu falar uma coisa, eu também não perdi a minha esperança nele, mas eu acho que o momento onde eu pausei e falei assim, foi o Robô, 2004. E aí você vê que ele todo verão tinha que ser o verão dele, né? Sim, é verdade. E aí você tem Eu Sou a Lenda, você tem o Hancock, que são filmes que tem problemas. Eu já acho que o MIB 2 já é ruim. Eu não gosto do MIB 2, eu acho até o 3 melhor do que o 2, Maguinho. Mesmo, o 3 é menor que o 2, eu acho. Ele ainda está num problema onde ele tenta fazer um blockbuster, ele tenta fazer um filme menor, ele tenta um filme grande, ele por exemplo, tá agora num filme que estão falando que é um bom roteiro, que é o Gemini Man, que é do Ang Lee. Gemini Man, que é do Ang Lee. Então, estão falando bem. Só que aí você olha um pouco mais pra frente no que vai vir dele. Tem coisas que, cara, eu não consigo botar fé em Esquadrão Suicida 2. Sinceramente, não sei se Bad Boys, eu não sei se Bright 2 é algo que me interesse. Olhando, tem coisas que eu falo, Aladdin, pode ser. Gemini Man? Pode ser. Esquadrão Suicida? Não sei. Não, me parece querer forçar um papel que muita gente já detonou. Bad Boys é voltar no seguro. Bright é voltar no... nem seguro. Então, enfim, eu não perdi a fé. Ele é um cara que eu vejo as coisas dele, mas eu acho que ele tá se perdendo. Ele tá precisando dar uma guinada. Talvez daqui a mais uns anos ele entre pra essa lista pra mim. Sim, mas hoje ainda não processo, é esse momento. Hoje não. Tá encaminhado, tá na fila, né? Tá na fila. Gente, a gente separou umas menções honrosas pra gente falar bem rapidinho, mas antes eu só queria passar umas menções dos nossos amigos aqui que não puderam estar aqui na nossa lista, né? Pedir pra eles pra deixar algumas menções. O Renato pediu pra gente lembrar do Jon Voight. Nossa, Jon Voight. Que ele falou que depois de franquia Bebês Geniais,
cara não fez uma escolha ruim. Ele manteve a cagada e foi expandindo a diarreia, que é essa franquia. Quer dizer, não é só fazer um filme ruim, é seguir em vários outros filmes. O Renato sugeriu alguns desses nomes, né, que a gente falou aqui. O Rafael falou o seguinte: Harrison Ford. O cara parece que tá atuando com a família sendo refém de tanta má vontade. Essa foi a melhor As coisa. coisas do Rafael são geniais. Tem outros dois caras que ele falou. Que ele falou aqui, o De Niro, crush meu. Eu botei o De Niro também nas minhas menções. Mas só tem escolhido o roteiro merda. Aliás, o Pacino tá na mesma categoria. Amo os dois, mas perdi as esperanças. Tá na minha lista. Perdi a esperança de vê-lo em grandes papéis de novo. Eu não consigo perder as esperanças exatamente pelo sobrenome dos dois. De Niro, Pacino. Eles fazem merda, eu cheguei a colocar. Mas... Não, eu também cheguei a pensar em escrever, mas falei, cara, não posso fazer. Eu cheguei a escrever e depois eu pensei assim, cara, quequer coisa que eles fizerem eu vou ver. Quase qualquer coisa. Porque eu, por exemplo, não assisto entrando numa fria. Sabe o problema de botar esses dois? É um filme chamado The Irishman. Gente, é o que eu falo, o problema do De Niro... já tá aí, né? Já tá aí na porta, né? O problema do De Niro é o mesmo problema do Pacino. Eles precisam de um bom diretor. Eu vi o filme que o Pacino fez agora pra HBO, Paterno, que é um filme sobre um treinador de futebol americano e tal. Porra, ali você pode questionar o filme pode não ser o que você tá pensando, mas o Pacino ali, talvez ele ganhe tudo de prêmio de televisão, assim, de atuação, porque ele tá muito bem. E ele mandou lembrar também um que eu acho que foi pra alfinetar a Patrícia, que acho que falta o Selton Mello também. Perdi as esperanças depois que ele fez o mongolzinho apaixonado pela grampola. Sinceramente, eu não sei o que é isso. Gente, mas isso foi numa novela 30 anos atrás. Ele falou só pra me irritar mesmo. Não sei o que é isso. Esteja certo. Olha só, Paty, eu vou começar com você. São dois atores que eu já de cara eu falo que eu discordo de você. Russell Crowe e Kevin Costner. Por que você discorda de mim, Marcelo? Me diga aí. Me diga você. Tudo que você vai falar, então, eu já discordo. Kevin Costner é um excelente ator. Cara, olha só. O Russell Crowe fez aquele filme A Múmia, terrível, com o Tom Cruise, que eu queria morrer. Mas ele fez os dois caras legais também. Mais desperdiçado que eu não vou recuperar da minha vida, nunca. Eu não consigo lembrar. Deixa eu te dizer qual foi. Os dois caras legais. Hã? Ele fez os dois caras legais, do Shane Black, que é maravilhoso. O filme é muito bom. Tanto ele quanto o Ryan Gosling estão muito bem, a dupla perfeita. Tinha que fazer mais filmes. Mas ele fez isso. O que mais que ele fez ultimamente? Mas você tá dizendo que realmente tenha sido legal. Ele acabou agora, então. Na verdade, esse filme que eu fui ver por causa de vocês e eu adorei de verdade, foi a única coisa que quase fez com que eu não colocasse ele na lista, mas eu não achei que a consistência suficiente pra que eu acredite que ele vai ficar fazendo só isso. Na verdade, eu hoje acredito que ele é esse cara do Caras Legais. Que ele é esse cara na vida dele, assim. Ele é um maluco bêbado que tá aí... Gordo, bonachão. Então ele foi lá e fez esse papel aí e funcionou. Mas eu não consigo ver mais nada na carreira dele que ele tem feito ultimamente que seja passível de eu acreditar que ele vai fazer grandes coisas. É a mesma justificativa do Kevin Costner pra você, não? Mesmo tendo feito Molly's Game agora, né? Cara, foi o que eu falei antes. Isso é suficiente pra você rever tudo que essas pessoas têm feito? Mas não é o suficiente pra botar nessa lista, pra mim. Nenhum dos dois. Marcelo, olha, eu realmente, assim, essa ideia do atores que nós perdemos a fé, você pensar assim, eu vi um filme com Kevin Costner esses dias que foi o que fez com que eu colocasse ele nessa lista. Que era um filme preto e branco, uma coisa assim. Que é um drama que tava no Netflix. E eu fiquei pensando assim, cara, que merda, não um filme, mas que merda esse maluco nesse filme. O filme é ruim também. Mas eu acho que ele virou esse ator assim, que não o Harrison Ford, não tanto quanto o Harrison Ford, mas parece que ele só faz filme pra pagar conta. A sensação que eu tenho é essa. E como ele é o Kevin Costner ainda, ele ainda recebe um ou outro bons convites como o Molly's Game. Eu acho que é isso, assim. Na verdade, a impressão que eu tenho da carreira dele agora é essa. Então, realmente não é um cara que me leva mais ao cinema. Era um cara que teve muitas coisas muito legais no início e parou por aí. Então, assim, não é realmente... São dois atores que tinham muito potencial, eu acho, muito tempo atrás, que não foram nessa onda de acompanhar o sucesso que poderiam fazer, porque não são atores ruins, mas são atores que não fazem bons filmes. Tá bom. Discorde away. Não, tudo bem. Você tem direito. Não, Paty, isso que você falou do Russell Crowe, realmente, personagem da Múmia, cara... Mas o que é bom na Múmia? O que é bom na Múmia? Pelo amor Tudo é ruim. Verdade. Você botar na conta do Russell Crowe, eu acho injusto, mas tudo bem. Sim, claro. Olha só, seguindo a nossa ordem, os meus dois, eu vou falar de cara. John Travolta, Will Ferrell.
John Travolta, a carreira dele acabou algumas vezes e voltou algumas vezes. Sim. Quando ele fez Olha Quem Está Falando, a carreira dele acabou. E ele fez a trilogia, né? Aí o Pulp Fiction trouxe de volta. Aí o cara, mesma coisa do Nicolas Cage, se reinventou como um astro de ação e fez altos e baixos. Ele fez um filme chamado Fenômeno, lembra desse filme? Esse filme hoje? Sim, tenta cara. ver esse filme eu hoje. lembro dele olhando para o espaço. Tenta ver esse filme hoje. Mas o problema Muito bonitinho. O problema do John Travolta, e esse ano acho que sepulta a carreira dele com o Gotti, né, que é o filme sobre o gangster que ele bancou, produziu e tal, e foi um mega fracasso. É considerado o pior filme do ano por muita gente, mas enfim, ele virou um cara caricato. Ele tentou voltar pra televisão, ele fez o American Crime Story, que é a história do O.J. Simpson. Dentro de todo o elenco daquele filme, o personagem dele, o papel dele, a atuação dele são as piores coisas da série. Aliás, é o que mais distrai daquela série, é ele. A série é boa, ele não orna com aquela... Ele parece que tá fazendo outra coisa ali naquela série. Eu acho que as últimas coisas do John Travolta são extremamente questionáveis e não vejo muito tempo até ele tá fazendo coisas como Nicolas Cage, como Bruce Willis, on DVD. O Gotti é um filme que nem deve chegar aqui. Agora, o Will Ferrell é um cara que eu nunca gostei dele. Por que eu perdi a fé nele, se eu nunca gostei dele? Tem um filme que eu vi dele que eu achei que ele tá muito bem como ator, que é um filme chamado Stranger Than Fiction, que é um filme de 2006. Eu adoro esse filme. Pois é, um filme de 2006. Muito legal, muito e é um legal. papel dramático dele. Eu adoro. Antes disso, esse cara fez Penetras Bons de Bico, A Feiticeira, o Âncora... Rick and Bob. No momento que eu falei Will Ferrell, o Renatão teve um AVC e está sentado nesse momento sendo atendido Mas tudo bem, não tem problema, porque o Renatão ama o Will Ferrell. Eu não consigo tolerar o Will Ferrell, porque todos esses filmes que eu falei, pode pegar, pega a filmografia dele, ele está fazendo o mesmo personagem, sempre. É o mesmo, ele não tem variação de atuação, então não é ator pra mim, é um Gerard Butler da vida. Agora o Renato infartou de novo. Então, Nossa, esses dois gente. são os pra mim. Maguinho, você falou Harrison Ford também. E Eu tinha posto Harrison Ford. E você falou Andy Garcia, que você botou do lado assim, esse já morreu, né? Ah, não, tá cara, vivo. é o Andy Garcia. Marcelo, eu concordo com você das suas escolhas, viu? Eu acho que o Harrison Ford, eu não concordo com o Rafa que ele esteja fazendo pra pagar a conta. Eu acho que ele diminui o próprio ritmo mesmo. Eu acho que tanto da qualidade das produções quanto da quantidade. É um cara que não precisa mais provar nada pra ninguém, entendeu? O cara tem dois personagens eternos na cultura pop. Teve nos seus anos 90, 80, o auge, entendeu? O nome dele é muito forte. Já tá nos finalmente, entendeu? Agora, eu lembrei de um aqui que eu acho que eu poderia ter até posto. E eu lembrei dele e me dói muito meu pobre coração. Não sei se você vai concordar comigo, Marcelinho e cara amigos do mundo. É o Jean-Claude Van Damme, cara. Eu acho Mas que esse nunca foi ator, né? Ele era karateca. Mas porra, é um cara que se você pegar dos anos 2000 em diante, só tem merda. Mas só tem merda. E assim, se você pegar nos anos 80 e 90, eu vi todos no cinema. Todos os filmes dele eu vi. E você pega, hoje em dia, um filme chamado O Vingador da Iugoslávia. É altamente lamentável você... O Van Damme também dá pra ver quando é que foi, né? Foi um filme chamado Replicante, que a gente viu junto no cinema. Replicante, é abominável. Triste. É abominável. Então, minhas pequenas menções aí, Harrison Ford, pelo conjunto da obra, né? Nessa parte mais de fim de carreira. O Andy Garcia, cara, já foi galã. Sabe o que eu acho também? É tanto nome, mas eu queria falar atores principais, né? Tanto o Andy Garcia, quanto não tanto como John Voight e tal, não são atores principais, né? Eles estão ali naquela meiuca ali, né, de coadjuvante, então eles estando ali ou não, pra mim não faz diferença. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, a gente chega num ponto final, acho que a gente falou bastante nome, a gente fez um exorcismo muito grande de uma coisa que vivia dentro da gente, né, sobre essas pessoas. Sim, é verdade. Valia a pena a gente botar pra fora, a gente botou, e agora a gente vai receber os hate mails dos nossos ouvintes, de quem eles discordam e quem eles concordam. Faz parte. Então eu espero que eles mandem. Aguardemos, Maguinho, entre Will Smith e Johnny Depp aí, quem que vai ser xingado mais? É verdade, hein? Não façam Belíssimo distinção, tá? Não façam distinção. Seja pra Patrícia, pra mim ou pro Maguinho, o e-mail é o mesmo, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Você manda pra gente, ou então você deixa um post ali dizendo se você concorda ou discorda, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, certo? Queria começar agradecendo a Patrícia por essa lista. Como é que foi a estreia, Paty? Cara, é muito triste, né? É muito difícil a gente pegar essas pessoas que todos eles que a gente falou, todos não, né? Tem o Gerard Butler aí, tem um ou outro que não, mas a maioria deles são atores que foram muito queridos pra gente em algum momento. Então,
Foi difícil, viu? Foi difícil crucificar o pessoal aí. Pois é. Foi duro. Mas também é bom. Agora eu tô mais leve. Foi meio assim. Paty, então deixa seus contatos pra gente. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Patrícia Costa, em todas as redes sociais. Me procurem lá. Por favor, não me odeiem muito. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, Maguinho, queria agradecer também você. Acho que agora você pegou a ideia desse cast, né? Do Perdemos a Fé. Agora eu entendi, né? E eu queria que você deixasse seus contatos também. Bom, vamos lá, como a gente falou, essa lista é apenas a nossa opinião, entendeu? Sobre atores que, foi o que a Paty falou, que representam ou que representaram algo pra gente no nosso passado, entendeu? Que são importantes. Se não fosse importante, a gente não estaria com esses nomes aqui. Só me absolvo do Adam Sandler, que eu não gosto dele mesmo. Então tá tudo certo. Estou nas redes sociais, né? Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também. Como eu sempre falo, gente, continuem indo ao cinema sempre. Um abraço e até o próximo cast. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar todos os filmes que eu vejo. Infelizmente, a maioria desses filmes não são com esses atores que a gente falou. Você pode ver lá no meu letterboxd.com/mcipreste. E aqui no nosso cast a gente tá sempre revisando os filmes que a gente vê no mês. Ratscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. E é isso mesmo, a gente vai terminar esse cast sem falar do Ashton Kutcher. Não concordo não, Maguinho, desculpa. Peraí, gente. Não achei que eu fosse falar tão rápido. Tô comendo.